Nós vamos ver o que o novo CPC fala sobre isso. Com ele, que é advogado, mestre e doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo e presidente do Centro de Estudos Avançados de Processo, o CEAPRO, doutor Rogério Morica. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço o honroso convite do OAB de Santana, em nome do Dr. Cláudio e do André. Foi um prazer muito grande, desejo muito boa sorte na nova gestão de vocês. Agradeço também o convite aqui da Faculdade Anhanguera para estar com vocês. Eu tenho uns 6 minutos para falar. A apresentação, obviamente, era muito maior. Eu vou tentar ser bastante breve, porque senão eu ficaria aqui sozinho. Eu sei que já são heróicos, eles estão horas e horas. Eu sei que o novo CPC me preocupa muito, então por isso que ainda temos muitas pessoas aqui. Então eu prometo ser bastante breve. Eu vou tentar pegar os pontos principais nos honorários advocatícios. Eu partilho das preocupações que foram expostas pelos meus antecessores. O código tem muito problema, vai gerar muito problema, mas eu acho que na parte de honorários advocatícios, eu acho que tivemos muitas melhorias. Ele é um código que foi feito por advogados, ele teve uma intensa participação do OAB, então os honorários advocatícios, eu acredito que hoje nós temos uma previsão muito melhor do que nós temos hoje no artigo 20, principalmente quando nós vamos ver para quem milita contra a fazenda pública. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, as principais disposições, nós temos o Estatuto da Advocacia, que é essa lei de 94, nós temos o Código de 73, que os honorários são previstos do 20 ao 23, e temos agora o novo Código do 85 ao 92, principalmente o artigo 85, que é o artigo mais importante, que vocês vão ver, que ele é o maior artigo do Código, ele tem 19 parágrafos, tá? Então eu coloquei aqui todos, mas nós vamos só analisar os mais importantes. O caput ele prevê que a sentença condenação vencida pagará ao advogado do vencedor, o artigo 20 ele falava a parte, então nós já temos essa mudança, que já era, já todo mundo sabia que era pertencia, mas temos essa mudança. A condenação em honorários ela pode ser de ofício, não necessitando de pedido expresso. A sentença não será extra petita porque a condenação ela decorre de lei. Basta ver a sucumbência. Depois eu queria falar com vocês da diferença dos honorários contratuais e sucumbenciais. Como todos sabem, os contratuais, como o próprio nome sugere, é o que é contratado entre o advogado e seu cliente, e os sucumbenciais é o que é devido pela parte que é vencida ao advogado da outra parte. É interessante falar o primeiro, que ele fala que são devidos honorários advocatícios na reconvenção do cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. Essa é uma mudança que atualmente o STJ ele entende que não seria cabível a condenação em honorários no cumprimento provisório da sentença, na execução resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Como primeiro, ele fala na reconvenção, como vocês já devem saber, no novo código a reconvenção vem junto com a contestação, artigo 343. No processo de execução, é um processo autônomo, como eu já falei no cumprimento provisório de sentença, o STJ entende que hoje não é cabível, mas o novo código ele prevê expressamente. E no caso dos recursos, como o Delore já disse, agora nós vamos ter a sucumbência recursal, que é o parágrafo 11, e a hora que chegar a gente vai analisar mais a fundo, que essa acho que é uma das grandes inovações do novo código. Essa lista é exemplificativa e não é taxativa, por exemplo, que na denunciação da lide cabe honorários e não está naquele rol que nós vimos, e não ocorre nos incidentes, como incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui nós não temos muita mudança para o segundo, que vai falar do grau de zelo, lugar de prestação. Aqui nós temos uma mudança muito grande em honorários em face da fazenda pública. Quem milita, quem advoga em face da fazenda pública, sabe que quando você perde para a fazenda pública, o seu cliente é condenado a pagar honorários entre 10% e 20%.
Já quando você ganha o processo, a condenação é por equidade e os honorários são bastante reduzidos. Então, se você tem uma condenação de 1 milhão, você vai ter honorários de R$1.000. Você não vai ter uma condenação muito grande. E hoje nós temos a mudança que agora nós vamos ter os honorários escalonados. Isso é, de acordo com cada faixa, você vai ter uma alíquota máxima e mínima. Então, para até 200 salários mínimos, a condenação é entre 10% e 20%. Então, o juiz não vai poder dar mais um honorário de R$500, R$100, R$1.000. Ele vai ter até 200 salários mínimos, o mínimo que ele vai poder condenar em 10%, máximo de 20%. A segunda faixa é o mínimo de 8% e máximo de 10%, entre 200 até 2.000 salários mínimos. Aí depois a outra faixa é o mínimo de 5% e máximo de 8%, para condenação entre 1.000 e 20.000, não, de 2.000 a 20.000. Depois de 3% e máximo de 5%, para outra faixa, e a faixa maior é de 1% a 3%. Essa vai ser uma dificuldade, porque o juiz, essas faixas como se fosse o nosso imposto de renda. Você passando uma faixa, você vai para a faixa subsequente. Então, o juiz ele vai ter que, muitas vezes, ele não vai saber o valor da condenação quando é da aprovação da sentença, mas ele vai ter que fixar essas faixas. O que vai acontecer, certamente, é que ele vai fixar um mínimo de cada faixa, até para dar oportunidade depois de aumentar no caso de sucumbência à recursão. Eu fiz uma simulação para a gente ver como ficaria, porque vendo esses percentuais fica muito difícil. Eu peguei o salário mínimo de R$1.000 para facilitar as contas, né? Peguei uma condenação extremamente alta de 200 milhões, e aí eu fiz um mínimo de cada faixa, que eu acredito que é o que vai acontecer, que os juízes vão acabar fixando sempre no mínimo de cada faixa. E aí, chegando ao final, você vai ter quase honorários de 5 milhões, que dá aproximadamente 2,5% da condenação. Aí você vai falar, não, mas é muito menos do que o mínimo quando o particular litiga, que é 10%, mas é muito mais do que hoje nós temos, porque numa ação dessa, jamais você teria uma condenação em 5 milhões. Se tivesse uma condenação em 5 milhões de honorário, certamente ela seria revertida ou no tribunal ou no STJ, que falariam que eles eram abusivos, que a fazenda pública somos todos nós, o trabalho não foi tanto que o advogado teve, que a tese é repetida, que já está padronizado, e você jamais teria esses honorários de 5 milhões. E o que vale ressaltar é que esse escalonamento ele vale tanto quando a fazenda ganha, quando ela perde, porque hoje nós não temos essa isonomia. Quando ela ganha é de 10 a 20, quando ela perde são honorários simbólicos, muitas vezes, porque eles são fixados por equidade. Então nós vamos ter essa mudança. O salário mínimo é o nacional, e para fazer essa conta, se você for pegar o salário mínimo real e cada faixa, vai ser muito complicado. Eu entendo que a OAB, a ASP, as associações depois vão disponibilizar algum programinha para ser mais fácil de se elaborar esses cálculos. A previsão do parágrafo 6º também é importante, que ele fala que ocorre a condenação mesmo no caso de sentença sem resolução de mérito. A única ressalva é no caso de parte ilegítima, isso é, eu entro com uma ação e o réu, em sua contestação, alega que é parte ilegítima. O autor ele concorda, e aí ele vai ter só uma condenação entre 3% e 5% do valor da causa, que é o 338 no seu parágrafo único. Então essa já é. Uma outra previsão é que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública, pois todo mundo sabe que a fazenda pública ela só pode pagar por meio de ofício precatório. Então ela não tem como pagar, como nós falamos aqui, em 15 dias e não incide aquela multa que já analisaram aqui de 10%. Então, todo mundo sabe que ela tem que ser citada, agora intimada, não tem mais licitação, é o cumprimento de sentença contra a fazenda, e o procedimento é praticamente igual aos 730 do nosso código atual. Eu acho que continua vigente essa súmula 345, que fala que são devidos honorários nas execuções individuais e nas ações coletivas não embargadas. Eu vou pular, vamos lá. Aqui
eu peço a atenção de vocês que o parágrafo 8º é muito perigoso para quem advoga contra a fazenda pública, porque é aqui que nós vamos ter de volta a equidade. Só que o parágrafo 8º, ele fala que a equidade ela só pode ser utilizada para aumentar o valor. Ele fala, nas causas em que o valor inestimável ou irrisório, o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Então, o receio é que esse parágrafo ele seja usado para reduzir, que a Fazenda vai querer falar que aqueles honorários que nós vimos de 5 milhões são exagerados e tem que aplicar esse dispositivo. Não, mas o dispositivo fala que é só para aumentar os honorários e não para diminuir, então a gente tem que ficar atento, que eu tenho certeza que esse parágrafo vai ser usado pela Fazenda para tentar reduzir os honorários. Aqui também nós temos uma mudança, nós temos hoje uma súmula que é 111, que fala que os honorários advocatícios das ações previdenciárias não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença, e o parágrafo 9 vai falar exatamente o contrário. Aqui também está igual. O 11 que nós já falamos, essa é sem dúvida uma das grandes inovações do Código, que é a sucumbência recursal. O Código ele foi todo projetado para que tivesse uma maior celeridade. E, sem dúvida nenhuma, um dos grandes problemas são os recursos. Hoje é muito cômodo recorrer. O efeito suspensivo da apelação ele foi mantido. Ele havia sido cortado em quase toda a tramitação do Código. Aí, conforme o Delore disse, os embargos infringentes voltaram e o efeito suspensivo da apelação também voltou. Então, o que o Código ele procura é desestimular o recurso protelatório, porque hoje o recurso protelatório ele não tem custo algum, você ganha muitos anos protelando, e agora com o novo Código ele vai tentar evitar isso, porque vai ter um custo. Se você recorrer e o seu recurso não for provido, os honorários serão aumentados, e dependendo do valor da causa, você tendo um aumento de alguns %, você vai ter um grande valor. Então ele vai ser aumentado no decorrer, vamos supor, um exemplo típico, aqui falando entre particulares, porque se falar entre público é aquela escala que nós vimos. Em primeira instância é condenado de 10 a 20, geralmente o juiz vai condenar em 10. Aí eu apelo e meu recurso não é provido, o tribunal pode dar mais 5. Aí eu ajuizo o recurso para os tribunais superiores, vamos supor, a STJ dá mais 5. Aí eu cheguei no 20, o 20 é o teto. Aí eu só vou poder ter mais de 20, a gente vai ver no outro slide, no caso de honorários em execução. Então, vamos lá, eu já disse aqui as principais características. A finalidade é remunerar o trabalho adicional do advogado e desestimular a interposição de recursos protelatórios. Porque hoje o que nós temos é a fixação dos honorários. O juiz ele não sabe quanto tempo o processo vai demandar, ele não sabe se a outra parte vai recorrer, ele condena em honorários e esses honorários, muitas vezes, eles persistem até o final do processo. Muitas vezes a outra parte não recorreu, esses honorários, então eles foram fixados de uma forma muito boa para o advogado, mas a outra parte pode recorrer até o Supremo, demorar muitos anos, e esses honorários, obviamente, eles vão ficar defasados frente ao trabalho que ocorreu. Aqui, eles não cabem em embargos de declaração, eles são possíveis em agravo de instrumento, porque agora o novo Código, ele prevê as decisões parciais de mérito, isso é, o juiz vai poder fatiar a sentença. Hoje nós temos uma sentença única, então o juiz ele vai poder fatiar, isso vai ser uma decisão que vai ser agravável. E nesse caso desse agravo, vai ser possível a fixação da sucumbência recursal. Claro, se for aquele agravo que nós conhecemos, adicional em cima de tutela antecipada, não. Mas nesse caso desse agravo em face dessas decisões parciais de mérito, vai ser possível incidir a sucumbência recursal e a gente ter um aumento dos honorários. E eles também não vão ocorrer, conforme o Delore disse, nos embargos infringentes, que agora são automáticos, né? Então, se a lei ela prevê esse novo julgamento com o número maior de julgadores,
não é correto com a parte que muitas vezes nem queria, nem pediu que isso ocorra. Tá? Ele é possível a acumulação com outras penalidades como a litigância de má-fé e aplicado ao julgamento colegiado ou monocrático. Isso é, hoje nós temos o 557, que o desembargador pode desde logo dar provimento ou negar provimento ao recurso. Isso está previsto também no novo Código, julgamento monocrático, e mesmo em caso de julgamento monocrático pode haver a majoração dos honorários. Então isso eu peço atenção de vocês, porque eu acho que agora, ao recorrer, a gente vai ter sempre que falar com o cliente, é claro, conforme a gente viu aqui, o Delore disse, os precedentes, o STJ ele muda de entendimento a toda a sessão, então é muito duro você falar para o cliente, é melhor não recorrer, porque o entendimento é contrário ao nosso interesse, e depois de alguns meses pode ser que você não recorreu e o entendimento mudou. Mas acho que todo advogado deve falar com o seu cliente e explicar os riscos que agora tem com esse novo recurso. E o que muita gente vem fazendo é vendo esses recursos que estão pendentes, porque existe a possibilidade desses recursos de apelação ou os recursos que estão pendentes de julgamento, eles serem julgados após a vigência do novo código e você ter essa sucumbência recursal. Porque quando você recorreu há 2, 3 anos, isso não existia, então todo mundo recorria. Então existe o risco de agora esses recursos eles serem julgados a partir do dia 18 e ocorrer esse aumento dos honorários. Então, se de repente tiver algum caso muito grande, um caso muito alto e que o recurso não tenha chance, de repente tentar desistir aí nessa semana que temos. Uma outra mudança que nós tivemos é no reexame necessário, que todo mundo sabe, em face da Fazenda Pública, quando a sentença é de procedência, ela tem que ser reexaminada pelo tribunal. Esse reexame necessário é criticado por quase toda a doutrina, falando que não faz mais sentido, que a Fazenda Pública hoje em dia é muito bem representada, tem grandes representantes, mas ele a gente nunca se consegue o fim dele. O que aconteceu é que se você não pode acabar com ele, você o limita. Nós tínhamos uma limitação em 60 salários mínimos, que era uma limitação linear para todos os entes públicos, e agora esse limite aumentou bastante. Então, só vai ocorrer o exame necessário para sentenças superiores a 1.000 salários mínimos em face da União Federal e suas autarquias, 500 salários mínimos em face do Estado, o Distrito Federal e suas autarquias, e os municípios que são capitais de Estado, e 100 salários mínimos em relação aos outros municípios. Isso não foi uniforme, porque todo mundo sabe que a União ela tem uma estrutura muito maior do que um município muito pequenininho, que muitas vezes não tem nem o corpo próprio de procuradores. É claro que vai se falar, isso é injusto, por exemplo, pois o município aqui do lado, o município de Guarulhos, é muito maior que muito Estado, é muito mais bem aparelhado que muito Estado. Mas esse é o critério que foi feito e acho que foi bem feito, porque acho que na maioria dos casos ele acaba atingindo a celeridade que se espera em relação à União, aos Estados e só os pequenos municípios que o aumento não foi tão grande, foi de 60 para 100. Um outro ponto pode dar controvérsia, que no 475 hoje ele fala que haja ou não recurso. Então, o reexame necessário ocorre independente do ente público ofertar recurso. Agora, na nova redação do 496, ele fala não interposta apelação no prazo legal, isso pode dar alguma controvérsia. Então, se eu sou procurador de um ente público e eu vou apelar, eu apelaria de todos os capítulos da sentença para não ter problema, porque de repente o tribunal pode achar que não vai haver, porque eu ajuizei o recurso de apelação. Existe esse enunciado que é do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O que é esse fórum? Que são processualistas que vêm se reunindo há alguns anos para discutir o novo código, inclusive enquanto ele era projeto, e o fórum entendeu que a interposição de apelação parcial não impede a remessa necessária,
Obviamente, conforme o Delore disse, assim como ocorre com aquele enunciado do juiz, esse é um enunciado de advogados, é uma posição de advogados e doutrinadores, mas não vincula ninguém. Então, vou aqui. Um outro ponto é que, no caso de reexame necessário, a posição majoritária é que não vai haver o aumento dos honorários em virtude da sucumbência à recursal, se bem que há doutrinadores que defendem. Eu lembro o nome do professor Bruno Vasconcelos Lopes, que escreveu na revista do advogado da ASP, que trata do novo código. Ele entende que, nesse caso, haverá sim sucumbência, porque o reexame necessário, apesar de não ser recurso, ele é praticamente uma apelação, então ele entende que caberia, mas o que cabe ao juiz é que, no caso em que ele tenha certeza que vai ocorrer o reexame necessário, é não condenar na alíquota mínima, porque ele já sabe que, nesse caso, obrigatoriamente o processo irá para o tribunal, então o advogado vai ter o trabalho de acompanhar, então o que ele pode fazer é não fixar a alíquota mínima nesse caso. Eu lembro da súmula 325, que fala que o tribunal ele devolve as parcelas condenadas pela União, inclusive os honorários advocatícios. Infelizmente, a súmula 45 fala que no reexame a situação da fazenda só pode ser melhorada e nunca agravada. Infelizmente, acho que vão continuar vigendo esses entendimentos. Aqui que como eu já falei, que na fase de cumprimento de sentença você vai ter uma nova fixação, então você pode ter um limite maior do que os 20% dos honorários. É 20% que nós temos hoje na fase de conhecimento, e depois você vai ter uma nova fixação no caso de cumprimento de sentença. O 523 já foi falado hoje, ele prevê honorários de 10%. Aqui é um artigo muito importante, eu peço a atenção de vocês. Os honorários constituem um direito do advogado e tem natureza alimentar, os mesmos privilégios do crédito oriundos da legislação do trabalho, e eu peço atenção aqui no que está em vermelho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Hoje, o que ocorre em caso de sucumbência parcial? Ocorre uma compensação de verbas que não são das partes. Os advogados acabam sendo prejudicados, e agora isso vai ser vetado. Então, se uma parte pediu 10 mil, ganhou 5 e perdeu 5, no sistema atual, nenhum dos advogados ganharia honorários. No novo código, os dois advogados vão ganhar honorários em cima dos 5 mil reais. Isso é ótimo para os advogados, mas exige um pouco de reflexão, e eu convido para vocês, vou falar um exemplo. Eu vou cobrar um valor de um devedor que é insolvente. Eu sei de antemão que ele é insolvente e não vai me pagar, mas por algum motivo o meu cliente ele tem que cobrar, ele tem que esgotar tudo que for possível para receber o seu crédito. Vamos supor um crédito bem alto de 10 milhões. Aí eu também estou em dúvida se eu vou cobrar uma multa, que aí eu não tenho tanta certeza se essa multa é devida, mas uma multa de 1 milhão. Eu vou cobrar a multa também. Aí eu cobro essa multa de 1 milhão. Então eu cobro 10 mais 1 milhão de multa, 11 milhões. Aí a ação é julgada procedente em relação ao principal, e o insolvente é condenado a pagar os 10 milhões, e eu vou ganhar honorários como advogado do autor em relação a esses 10 milhões. Vamos supor que se for 10%, eu vou ganhar 1 milhão de honorários. Em relação à multa, o juiz fala, não, essa multa realmente não é devida. Então, eu vou ser condenado a pagar honorários advocatícios de 10% sobre 1 milhão. Resumo da história. Eu, como autor, não vou receber nada do insolvente. Eu, como advogado do autor, não vou receber meus 10% de 1 milhão. Mas o meu cliente vai ter que pagar 10% em cima da multa para o advogado do réu. Quer dizer, ele não ganha nada e ainda vai pagar 100 mil reais, fora os meus honorários, vai pagar 100 mil reais para o advogado do réu. Então, por isso que é necessária uma reflexão, principalmente quando se sabe de antemão que a parte não vai pagar, a parte é insolvente.
para só cobrar o que é certeza que é devido, porque pode ocorrer um caso desse, e aí como é que você vai explicar para o seu cliente que ele não ganhou nada, ele vai pagar os seus honorários e os honorários do réu ainda? É difícil. Então, isso é excelente, o fim da compensação, porque se fosse hoje ia compensar, você ia ganhar, você ao invés de 1 milhão ia ganhar 900 mil, mas não ia ganhar, não iria receber. A natureza alimentar, isso já é reconhecido, é importante reconhecer porque tem empenhorabilidade, a preferência em relação a títulos precatórios, tudo isso é importante, mas bem ou mal, isso já é reconhecido pelos nossos tribunais. Esse é outro ponto que já é reconhecido pelos tribunais, que os advogados podem receber em nome da sociedade de advogados. Isso é importante por questões tributárias, pois a tributação da pessoa jurídica é muito menor do que da pessoa física, e mesmo recebendo em nome da sociedade de advogados, os honorários não perdem a natureza de verba alimentar. Também vou dar uma pulada que tem novidade. Aqui é uma novidade que nós temos uma súmula que é a 453 do STJ, que fala: sendo omissa a sentença em relação aos honorários, não cabe o ajuizamento de uma ação. E o parágrafo 18º vai falar exatamente o oposto dessa súmula, que caso a decisão transitada de julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários, é cabível ação autônoma para a sua cobrança. Então também essa é uma mudança. Aqui também só coloquei, não sei se temos algum advogado público, que o parágrafo 19º ele fala que os honorários pertencem aos advogados públicos. Essa é uma luta dos advogados públicos. Aqui em São Paulo, os procuradores de Estado já recebem, os procuradores do município de São Paulo já recebem, mas os federais, que são os procuradores federais, AGU e procuradores da Fazenda, não recebem. Então, essa é uma novidade, e é de se esperar que eles recebendo os honorários, obviamente, que eles vão ser mais aguerridos, porque agora isso vem para eles e não para os cofres públicos, né? Esse é outro ponto muito importante, que quem advoga sabe que justiça gratuita, na maioria dos casos nós temos justiça gratuita, obviamente que está previsto no novo código. A grande novidade é o parágrafo 3º, que fala se o beneficiário da gratuidade ele perde a ação durante 5 anos, a parte pode ver se a situação deles permanece a mesma. Vamos supor, ele ganha um prêmio, ele ganha alguma coisa durante 5 anos e ele tiver condição de pagar, ele vai ter que pagar, tá? Então, eu peço que depois vocês deem uma olhada no 98 e 99, porque justiça gratuita, para quem advoga, aparece quase sempre. Aqui não temos mudança, aqui não há incidência no mandado de segurança. Aqui o 86 ele seria o nosso artigo 21, né, que se cada litigante for vencedor, eles serão profissionalmente distribuídos entre eles as despesas, conforme nós já vimos, não há a compensação de honorários. Aqui eu também peço uma atenção especial dos senhores no 2925, que exige que o autor atribua a causa o valor correspondente à sua pretensão de indenização por danos morais. Isso hoje, você pode pedir uma ação de danos morais, você põe R$1.000, depois você pede 1 milhão. Agora não, se você quiser 1 milhão de danos morais, você vai colocar o valor da causa de 1 milhão, e se você ganhar R$1.000, você vai arcar com os honorários em relação a essa diferença. Então essa é uma grande novidade. Quem advoga sabe que os danos morais são sempre pedidos no teto, muitas vezes recebem muito menos. Então essa deve ser uma preocupação do advogado a partir de sexta que vem, da fixação de um valor mais próximo do que ele entende real. Então vai estar superada essa súmula 326, que fala dos honorários, e quando se fala em sucumbência mínima, a doutrina entende que seria uma parcela menor de 10%. Aqui também é importante, nos casos de litisconsórcio, o caput do 87 é praticamente uma reprodução do nosso código.
O parágrafo primeiro é uma novidade, se a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes de forma expressa a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. Isso é muito importante se você for um advogado de um litisconsorte, porque o parágrafo segundo ele prevê, se não ocorrer essa distribuição, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Então, se você for advogado de um litisconsorte, você tem, no caso, que embargar e falar: juiz, quantos por cento é para o meu cliente e quanto é para o outro? Se não falar nada, seu cliente pode responder por todos os honorários. Então, isso é importante. Uma outra novidade é no 90, no caso de existência, aí fala na redução pela metade no parágrafo 4. Tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Na ação monitória, é uma ação que não pegou, todo mundo que milita sabe. Eu nunca vi uma monitória que não foi embargada, então ela é embargada, ela vira uma ação ordinária, não tem diferenças. E bem que o Delore, ele me falou uma vez que eu falei isso, ele é advogado da Caixa, eu não lembro agora, acho que o número de 40% ele falou que não são embargados. Como ele tem esse número, ele trabalha, eu acredito, mas todas que eu vi fora da Caixa, elas são embargadas e viram ações ordinárias, agora ações comuns, porque não temos mais o rito sumário. E aí, no caso de monitora, está expresso no 701 que os honorários são de 5%. Nos casos de repetitivo, agora que nós vamos ter esses incidentes, né, que vão julgar as causas piloto, e se você tiver uma ação em primeira instância, enquanto isso é julgado o incidente é contrário ao que você vem defendendo, você pode chegar para o seu cliente e falar: será que não é melhor desistir? Porque a gente vai continuar, vai ser julgado improcedente, o tribunal obrigatoriamente vai ter que manter, e eu não vou conseguir subir com essa tese para os tribunais superiores. Se você desistir, você paga só... Quer dizer, você não paga nesse caso se você desistir antes de oferecida a contestação. Isso é muito estranho, porque antes de oferecida a contestação você não paga em nenhuma situação, porque não tem lide, não foi contestado, mas o artigo ele prevê isso. Então, isso que é muito importante hoje é sempre analisar a conveniência e a oportunidade de se recorrer e de se continuar com a ação, pois o custo do processo vai ser muito mais alto para o seu cliente. Do direito intertemporal, isso é muito importante, porque conforme o Delore disse, eu tenho que ser cauteloso nessa hora, então não é porque o seu prazo ele começou a correr no dia 17 que você vai começar a contar em dias úteis a partir do dia 18, você vai... Não, nesse momento você tem que ser cauteloso, e eu aconselho que quem tiver algum prazo pendente e puder protocolar antes do dia 18 é melhor. E se você iniciou o prazo e depois ele continuar na vigência do novo prazo, você sempre tem que ser mais cauteloso e sempre você vai contar dias úteis, não vai contar um novo prazo de apelar. Mas o meu começou lá atrás, então, mas agora o prazo de agrado do instrumento que era 10, agora virou 15, eu vou contar 15. Não, você vai contar 10, obviamente. Em relação aos honorários, que é o que nós estamos discutindo aqui, eles seguirão a lei vigente quando da aprovação da sentença. Eu coloquei alguns julgados que já prevêem isso. E eu entendo que é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais aos recursos que estão pendentes de julgamento e que, se foram ajuizados antes da vigência do novo código, conforme eu falei, você pode ter recorrido há alguns anos. Se ele for julgado a partir do dia 18 pelo tribunal, é possível que o tribunal agrave a condenação em honorários. Vi bastante, muito obrigado, estou à disposição se tiverem alguma dúvida. Desculpa pela correria, tá bom? Obrigado.